Continuando, eu precisei sair para ver uma coisa que aconteceu ali, porque gravação assim, você sabe que pode surgir alguns percalços, né? Teve um barulho ali, eu fui lá verificar, porque nós estamos numa cidade, onde tem vizinhança, eu vi um barulho diferente e fui verificar. Ok, eu parei o outro vídeo lá, eu precisava pausar o vídeo, eu não consegui pausar o vídeo. Eu errei no susto que eu tomei, caiu uma coisa ali, não sei aonde, e fui verificar. Então, eu estava falando que é natural, numa família, às vezes, pessoas que gostam de colocar gasolina na fogueira. Às vezes tem aquele que quer apagar um incêndio, mas o outro vem jogar mais gasolina. Então, enquanto nós vivermos aqui, nós vamos enfrentar uma série de problemas. Mas a unidade do corpo de Cristo, que Cristo colocou para nós e que os apóstolos evidenciaram, se nós colocarmos isso em prática, se as igrejas, onde se falam muito no amor, colocar realmente em prática a unidade do corpo de Cristo e cada um entender para qual função foi chamado, não haverá problema. Você está entendendo? Então, existem muitas discussões, há muitas situações mal resolvidas, pessoas ressentidas, né? Pessoas ressentidas, pessoas brigadas, pessoas com situações mal resolvidas. Às vezes sai de um lugar, vai para o outro, sai mal, discutiu, brigou. Eu vi um caso desse que aconteceu pela palavra de Deus, que aconteceu com Paulo e Barnabé, que Paulo precisou agir com João Marcos era sobrinho de Barnabé, Barnabé ficou chateado com Paulo. Então, João Marcos não pôde ir na viagem, que Paulo não quis, e Barnabé também não foi com Paulo, foi para outra rota. Até que um dia eles se encontraram, ajustaram essas coisas tudo. Barnabé provavelmente deve ter pedido desculpa para Paulo, porque ele não entendeu no momento. E se acertaram ali. Aí Paulo já diz, olha, quando você vier, traz João Marcos, porque agora ele é útil para o ministério. Por quê? João Marcos ficou, mas foi útil para João Marcos. João Marcos se preparou. Então eu quero esclarecer uma coisa para vocês aqui. A maioria das pessoas, quando se reúne numa igreja, seja em qualquer parte desse Brasil ou mundo, né? Acredito que, dependendo do tipo da nação, o comportamento é diferente, mas aqui não vamos falar em especial do nosso país. Boa parte daqueles que se reúnem, eles se reúnem para ouvir coisas boas. A boa parte das pessoas não gostam de escutar que elas precisam melhorar sua relação com Deus. É um dos fatores que faz com que haja uma migração muito grande de cristãos de um segmento para o outro. Essa constante. Você está entendendo? E você pensa, não, o inimigo, ele está de olho nisso. O inimigo, ele está olhando lá em 1 Pedro, se não me engano, 5, verso 8, se não estou enganando, não sei se é 1 Pedro, acho que é 1 Pedro 5, 8, diz, nós temos que vigiar em todo o tempo, que ele está em nossa volta, buscando a quem possa tragar. Então, é muito comum você ver, na atualidade, as pessoas muito ressentidas. O número era menor há anos atrás. Hoje está muito alto isso. Por quê? Por causa das opções. Eu me lembro, há tempos atrás, há uns 20 anos atrás, as pessoas elas não pensavam nesse tipo de coisa. Entendeu? Elas procuravam se acertar. Havia um número pequeno de pessoas que estavam brigadas, ressentidas ou abrindo um novo segmento e assim tudo mais. Quando abre um novo segmento,
há uma justificativa que Deus mandou, né? Não podemos dizer que Deus mandou. Existem certas atitudes e decisões que as pessoas tomam, que eles colocam Deus no meio e Deus não tomou decisão nenhuma. É muito comum as pessoas dizerem que Deus mandou e Deus não mandou, foi nada. A pessoa que decidiu ir não perguntou para Deus, Deus não informou nada disso e o fim muitos sabem. Então o que eu quero dizer? Nós precisamos viver unidos. E a união ela começa com a compreensão, né? A união ela começa num estado em que a pessoa procura compreender o cenário onde ele está. Quando eu me pergunto a mim mesmo, quando eu pergunto a mim mesmo numa oração a Deus, Senhor, quando eu pergunto para Deus, né, ou para mim mesmo, eu tenho que fazer essa pergunta para mim, para dentro de mim. Em que eu posso ser útil ao reino de Deus? Quando eu faço essa pergunta para mim, eu exploro o meu interior. Aí todo o meu eu sai e eu passo a explorar as minhas falhas. Eu começo a me enxergar. E dentro desse processo, nós não conseguimos nos enxergar. Nós não conseguimos nos encontrar no processo. Eu me lembro de um rapazinho que me falou, olha, eu já mudei de igreja 3 vezes. Mas essa que eu estou agora ainda não é a que eu quero, porque continuo com o meu ministério travado. A vida cristã é um processo. A Bíblia diz que a vida do servo de Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Você está entendendo? Compreende? Então, o inimigo nos assiste. Ele sabe que nós estamos falhando. Ele gosta disso. Ele gosta de agir em cima das nossas falhas. Quando uma pessoa está aborrecida, brigado, chateado, aí que ele vem, porque ele vai encontrar 2 pessoas iradas, aborrecidas, né? E o mais comum que acontece no meio do povo de Deus é coisas mal explicadas, conversas atravessadas. E o ser humano, quando ele encontra uma conversa atravessada e não procura entender a real razão daquilo, vira um tumulto, uma bola de todo tamanho até ela estourar. Quando estoura, muitas pessoas saem machucadas. Ao longo dos anos, eu quero ser franco com você. Eu vivi e convivi com situações assim. Eu convivi no meio de fofocas, de descrédito, convivi com desprezo. E é muito ruim quando você é desprezado. Quando você é deixado de lado, você não tem. As pessoas não te enxergam. Ou diz que você não vai chegar a lugar nenhum. Eu vi essas coisas acontecerem muito no meio do povo de Deus. São coisas que são lá de fora. Mas não é uma coisa exclusiva só de um povo, de todos os povos. Porque são seres humanos que estão lidando. Olha, vem comigo aqui. Você lembra do primeiro assassinato que teve pela Bíblia? Que a Bíblia registra no mundo? O primeiro assassinato aconteceu aonde? Numa família. Aconteceu por quê? Alguma coisa estava fora. Você está entendendo? Quando Caim chama Abel para o campo, Abel, aí que vem a questão, Abel confiava, porque você não vai confiar no seu irmão? Abel confiava, acompanhou Caim. Chegou lá, o que aconteceu? Veio o primeiro homicídio. Caim mata o seu próprio irmão. Por quê? Porque Caim, porque Abel era mais, Deus gostava mais de Abel do que Caim. Nem tanto. Quando você lê a Bíblia, Deus fala assim, quem matar Caim
será amaldiçoado 7 vezes, porque Deus não queria que ele fosse morto. Isso significa, porque quem matasse Caim, ou mataria por vingança. E Deus não queria isso. Caim cometeu uma falha grosseira? Cometeu. Mas Deus deu uma chance para ele se redimir. Se isso aconteceu ou não, a história não conta. Porque também não caberia na Bíblia, né? Mas tudo é fruto de consequências de seres humanos. Você está entendendo? Então, a unidade do corpo de Cristo, ela é muito importante. Um povo forte é um povo que não se vende, que não cede à vaidade, que não cede aos costumes do mundo. O que nós vemos hoje é uma pressão forçada de uma ala do povo em cima dos seus líderes para poder escancarar. Aí nós não temos definição. Nós não temos firmeza, porque porque não estamos baseados em nada. Nós não temos base de nada. Você não precisa estar preso a preceitos. Você pode fazer o que você quiser. Isso faz com que haja uma divisão, uma rachadura no meio dos cristãos. De um lado, alguns achando que estão sendo injustiçados porque os outros foram liberados. Do outro lado, o outro grupo achando que está bem, mas permitindo todo tipo de torpeza permear no meio do povo. Vai me dizer que não. Você vai dizer que eu estou falando mentira aqui? Você vai me dizer... E aonde falta esta unidade para defender os bons princípios, falta o quê? Faz com que nós aceitemos a corrupção, o adultério, a prostituição, o engano, a avareza, a vaidade. Nós passamos a entender que todas essas coisas são balelas, são coisas do passado. Do jeito que a coisa tá, daqui a pouco pode chegar um camarada e falar que vim pegar essa mulher aí. E a mulher falar assim, decidi isso aí. Mas espera lá. Não tem um controle? Não tem um respeito? Então essa falta de percepção, isso tudo ela vem carregada de uma falta de responsabilidade das pessoas consigo mesmo. Eu gravei um vídeo pequeno, acho que foi ontem, gravei um vídeo pequeno e nesse vídeo eu dizia que o meu inimigo às vezes pode ser eu mesmo. Por quê? Porque quando eu deixo de cumprir as coisas que me fazem viver, eu estou sendo meu próprio inimigo. E a unidade do corpo de Cristo, ela se baseia em pessoas comprometidas consigo mesmas e comprometidas com o seu próximo. Isso começa desde dentro de casa, até chegar na igreja, até chegar no Estado. O que é o Estado? O país, onde tem as leis. Tá certo? Eu sou um servo de Deus e entendo que eu não posso infringir as leis do meu Estado. Enganar, dizer falso testemunho. Você está entendendo? Então, a unidade, ela se baseia em um estado de comprometimento. Certo? Quando eu me comprometo a viver nesse estado, nesse espírito de unidade, eu preciso ser uma pessoa compreensiva, preciso ser uma pessoa paciente, preciso ser uma pessoa longânima, que é a pessoa que é tardio em irar-se. Eu preciso ser uma pessoa que trabalhe pela paz e pela unidade. Eu não posso, só porque eu pertenço a um grupo de pessoas que
estão vivendo num estado de união, eu não posso cruzar os braços e não cumprir a minha parte. Eu preciso cumprir a minha parte, porque senão eu estou sendo negligente. Então a união ela se apoia em cima de um comprometimento mútuo, que não é só de um, é de todos, respeitando cada um no seu devido lugar. Assim a obra de Deus, a igreja de Deus, ela é uma igreja forte, sólida e com pessoas com a cabeça no lugar. É fato que nós vamos encontrar no meio do povo de Deus os desavisados. O que são os desavisados? Não é porque ele não recebeu o aviso, é porque ele não prestou atenção. Ele ouviu mal. E você já ouviu uma confusão surgir de coisas que foram mal interpretadas ou que a pessoa ouviu mal? Nossa, quantas vezes eu já vi briga feia. Depois, quando foi apurar os fatos, os dois lados ficou com vergonha. Mas o lado que atacou. Puxa vida, rapaz. Por que eu não prestei atenção nisso? Tá certo? Então, pode acontecer, por nós não compreendermos alguma coisa, entrarmos em atrito. Mas quando nós compreendemos realmente o que está acontecendo de fato, nós vamos ter uma vida de paz com o nosso próximo. Eu te garanto, viver em desunião, viver de uma forma separada daquilo que agrada a Deus, né? Onde há um espírito faccioso, não é o melhor caminho, porque somos facilmente derrotados. Enquanto nós não nos unimos, o inimigo prepara o seu terreno. Enquanto vivemos numa vida fragmentada como servos de Deus, se tratando de comprometimento com a unidade, o inimigo, ele usa os seus agentes. O que ele pega? O que ele faz? Meu Deus. O que ele faz? Um bicho pousou aqui em mim, eu acabei esfregando ele. O que ele faz? Ele trabalha a mente daquela pessoa que está insatisfeita. E essa pessoa agora passa a aliciar outras pessoas a seguirem ela. A insatisfação, talvez uma insatisfação injusta. E é muito comum hoje acontecer uma coisa mal explicada. E às vezes eu absorvo essa narrativa e fecho o rosto, o semblante, mal cumprimento meu irmão, falo com ele entre os dentes, e meu irmão não está entendendo nada que está acontecendo. Você está entendendo? E isso faz com que passamos a ter pessoas doentes no meio do povo de Deus. Difícil de se curar. Pessoas atribuladas, perturbadas no meio do povo de Deus. Quando você tem o simples, ele não traz problemas. Não, ele tem dificuldade. Pela sua simplicidade, ele tem dificuldade. Ele não gera atrito, o simples. Não, ele só não compreende. Ele está ali. O que gera atrito é aquele que acha que está acima dos preceitos que é aplicado na onde ele está. Que ele pode peitar o seu pastor. Que ele pode peitar a sua liderança. Você está entendendo? É igual às vezes a pessoa chega para você e fala assim, olha, você falou até uma palavra boa aí, mas você sabe que eu não recebo essa palavra? Mas o que levou essa pessoa a dizer isso? Será o quê? Se Cristo, lá na sua humildade, falou, Pai, eu dividi o teu amor com eles, para que eles recebam em si a nossa unidade.
para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Olha que coisa linda. Cristo, ele não foi egoísta. E às vezes nós queremos a razão só para a gente. Queremos o direito só para a gente. Queremos o direito da fala só para a gente. Queremos o direito de compreender como eu quiser compreender só para mim. E não dou nenhuma chance para o meu próximo se redimir ou se acertar. Então a união, ela é muito importante nisso. Aonde tem união, há perdão. Aonde tem união, há entendimento e compreensão. Isso acontece em todas as esferas, não é só na igreja. Em qualquer lugar. Seja na família, seja na cidade, na vizinhança, seja nas grandes corporações. O que é corporação? São aquelas empresas que têm mais de 1.000 funcionários. Tem empresas no mundo aí que tem mais de 10, 15 mil funcionários. Isso é corporação, né? É uma empresa que tem vários segmentos, né? Isso é corporação. Claro que ela tem outros termos que a definem, mas isso faz parte do processo. Você está entendendo? Então, a vida é muito simples. A vida cristã, ela é muito simples e não é um fardo. Não. As pessoas, eu convido qualquer pessoa que tiver dúvida de alguma situação, pode ser quem for, seja cristão, não cristão, seja da minha igreja, seja de outra igreja, que quiser conversar, eu concordo, bater um papo, não entrarmos em atrito, eu não gosto de brigar, tá bom? Agora, conversar. Muitas pessoas já vieram conversar comigo ao longo desses anos e muitas coisas foram esclarecidas. Crentes da minha própria igreja, onde eu sou membro, crentes de outras igrejas, outros segmentos. Senhor Marco, eu não estou entendendo isso aqui. Como é que o senhor pode me explicar melhor isso aqui? Está entendendo? Então, o que acontece? É igual a mesma coisa. Uma pessoa me perguntou, uma certa vez, Marcos, por que o crente não pode ir no campo de futebol? Eu fui um pouco, eu esclareci para ele dessa forma. Falei, olha, o crente não está proibido de ir num campo de futebol. Por consciência, ele precisa entender que lá não é lugar dele ir. Não é uma proibição. Porque o dia que ele dá na teia, ele não vai. Mesmo sendo crente, escondido, a pessoa não vai. Então, é igual o apóstolo Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí ele me perguntou, mas por quê? Por que não convém? Porque é o seguinte, vamos lá. Eu vou no campo de futebol, sou servo de Deus. Né? Se outros querem ir, é uma decisão particular de cada pessoa. Por exemplo, eu vou no campo de futebol, chego lá, até uma confusão. Dessa confusão, sai uma morte. Dessa confusão, as pessoas são xingadas. Então, eu preciso entender que aquele ambiente ali não é um ambiente propício para mim, como servo de Deus, ir. Pelos palavrões, pela falta de respeito que muitas pessoas, não são todas, tá? Tem muitas pessoas sérias que vão lá no campo de futebol, que respeitam um ou outro. Mas, separando essa situação da outra, há muitos ainda que não aprenderam conviver nesse estado onde muitas pessoas estão aglomeradas. Ali há muitas exaltações e pode implicar num estado de confusão e o crente pode acabar se envolvendo em certas confusões, talvez não porque ele queira, mas porque ele está ali no meio, pode sair dali machucado.
Então, particularmente, eu entendo que lá não é o nosso lugar. Quem vai, não estou dizendo que está errado, né? Porque essa pessoa vai, porque ela gosta de ir, é um particular da pessoa. Mas o cristão, servo de Deus, eu particularmente, eu não iria, tá? A pessoa perguntou, a pessoa entendeu, naturalmente, ela entendeu, realmente, você tem razão, né? Mas se outras pessoas gostam de ir, eu gosto, eu não gosto de ir. Isso não me faz diferente de ninguém. Eu perco o quê se eu falar que eu não gosto? O que acontece hoje em dia é que, por exemplo, há pessoas que defendem certas posições, certos pensamentos, e quando alguém aceita, né? Amém, palmas. Mas se a pessoa fala, não concordei com esse pensamento. Aí tem briga, a pessoa é colocado vários nomes e títulos na pessoa. Estamos nesse cenário, aonde pede esse respeito para um lado. Então o que eu digo? Uma igreja unida é uma igreja forte. Uma família unida é uma família forte. E se o ser humano, esses dias eu gravei um vídeo sobre é possível o ser humano viver em paz em todos os aspectos? Sim. Precisa querer. A guerra, as confusões, elas surgem por desentendimento. Então, nós precisamos evidenciar, quanto mais se aproxima para aquele grande dia, nós precisamos evidenciar a união entre nós. Senão vamos ficar dando tiro um para um lado, outro para o outro, pai. Cada um fala uma coisa, cada um fala o que quer. Igual nessa famigerada liberdade de expressão, que é só para um lado, né? A liberdade de expressão só um grupo que entende que é para ele. Essa liberdade só quando esse grupo tá no negócio. Se o outro tá, não é liberdade de expressão. Só pode um falar. Se o outro falar, não, mas eu entendi. Não. Tá até morte. Esse é o cenário que nós estamos vivendo agora, no nosso país. Eu respeito todas as instituições. Respeito os governos, as autoridades, respeito todas elas. O diferencial em nosso país é que o nosso país permite e dá liberdade para que as pessoas comentem ou o seu contentamento ou descontentamento a respeito de uma autoridade. Mas não pode respeitar a autoridade. Você pode até falar, olha, aquela autoridade ali não tomou a decisão correta, não fez o certo, porque o homem é passivo de erro. Agora, desqualificar ou xingar ou dizer palavras de baixo escalão, desrespeitando uma autoridade, eu não concordo. Pais podem errar? Podem, mas eu não concordo que os filhos têm que desrespeitar os seus pais porque ele cometeu um erro. Acho que todo ser humano. E vice-versa. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, você pode ler lá que o filho precisa respeitar o pai e o pai também precisa respeitar o filho. Isso também são caminhos daqueles que vivem em unidade. E numa sociedade, né? Numa sociedade também, nós precisamos respeitar as autoridades constituídas. E uma delas é a autoridade eclesiástica, o pastor da igreja. O irmão que foi enviado para tomar conta de uma congregação, ou de uma igreja, ou de uma missão. Então, esse respeito, ele precisa ser evidenciado. E eu vejo certo segmento defendendo certo tipo de comportamento contraditório e infligindo uma autoridade. Então, eu percebo que a nossa sociedade atual, ela tem um certo grau de liberdade, uma liberdade que se torna libertinagem. Porque aonde não tem respeito, as pessoas não se respeitam, não se tratam cordialmente, ou onde a juventude cresce sem entender que precisa respeitar os mais velhos, que precisa respeitar as autoridades constituídas, mesmo que não gostou, mas tem que ser respeitado. Ah, não votei nesse aí.
mas precisa ser respeitado, porque pela maioria ele foi eleito, seja quem for, seja um vereador, seja um prefeito, seja um governador, seja um presidente. Ah, teve manipulação. Não, aí deixa a justiça cuidar disso, investigar, tá certo? Então tudo que nós formos fazer, nós precisamos trabalhar junto, com unidade, porque o reino de Deus foi constituído em cima disso. O que Jesus falou? Para que o mundo saiba que nós somos um. Ou seja, que nós temos o mesmo entendimento. Então Jesus deixou esse exemplo claro, que se nós vivemos unidos, nós faremos o bem na vizinhança onde moramos, na igreja onde somos membros. Agora, viver em guerra, confusão, dividindo, criando atrito, aliciando pessoas a seguir o seu entendimento, isso não é obra de Deus. Isso é obra do diabo. Precisa ser revisto. Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê a graça que você precisa. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.